Livro Comunicação Não Violenta. E aí? É um livro, gente, maravilhoso. E eu sou tão defensora desse livro, tão defensora, que eu acho que ele deveria ser colocado como livro didático na escola, para criança começar lá no primeiro ano, já aprender o que é comunicação não violenta, e ir até o terceiro ano do ensino médio aprendendo sobre esse livro. Então, assim, eu sou uma defensora nata da leitura desse livro. Você já leu? Bom, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ele, mas o que eu quero, na verdade, trazer não é o que é a comunicação violenta e tal, porque a gente já tem um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui, e se você quiser saber mais a parte básica da comunicação não violenta, você pode entrar nesse vídeo. Hoje eu quero conversar como as nossas relações podem melhorar, como a gente pode ter melhores perspectivas das situações através da comunicação não violenta e como a gente pode julgar menos e também ser menos julgado através da comunicação não violenta. Bora! Bom, primeira coisa que eu quero falar então, como a gente pode ter relações mais saudáveis com a comunicação não violenta? Gente, olha, eu acho que não existe relação saudável que a comunicação ela não esteja ali muito adequada para as ambas pessoas. O interessante da comunicação não violenta é que ela traz um passo a passo, ou seja, tem uma ordem das coisas a serem seguidas. É só você aprender a ordem, colocar a ordem ali em prática. Tá, Amanda, não é tão simples assim. De fato, não é tão simples, porque na hora do vucu-vucu, naquela coisa que você quer falar e quer que o outro te escute, e você tá meio atordoado com seus sentimentos, com as suas emoções e tal, pode ser que você ali na primeira vez não consiga colocar em prática. Mas, como tudo na vida é prática, como tudo na vida a gente precisa exercitar. Então, colocar todos os dias a comunicação não violenta nas suas relações, seja nas suas relações do trabalho, relações amorosas, familiares, entre amigos. Todos os 4 passos da comunicação não violenta faz com que a gente tenha relacionamentos mais saudáveis. Então, assim, você nem precisa comprar nenhum curso para aprender como ter relacionamento mais saudável, se você conseguir aplicar isso daqui. Porque eu tenho certeza absoluta que as suas relações elas vão melhorar, assim, num nível que no mínimo, nos 50%. Ó, tô sendo bem boazinha, mas eu acho que a comunicação não violenta ela pode melhorar as nossas relações num nível muito mais alto, tá? Então, assim, pratique, leia o livro, entenda. Não é um livro assim que você vai sentar e você vai ler do começo ao fim, tá? Não, é um estudo, é um livro que você tem que entender, como eu falei. Eu queria que ele fosse um livro didático na escola, porque ele é um estudo, tá? Então, assim, você vai ler, vai parar, vai ler, vai parar, vai ler, vai parar, né? A gente também tem livros auxiliares, tem um outro livro do Marshall, que fala sobre comunicação não violenta mais na prática, eu esqueci o nome do livro. A gente também tem Elisama Santos aqui no Brasil, trazendo a comunicação não violenta, então ela tem um livro voltado para pais, para conversar com as crianças, e aí ela também tem um outro livro que é mais pra gente... É uma comunicação não violenta, mas não voltada para crianças, né, para adultos, e que também vale a pena. A Elisama, ela é incrível. Eu só li o primeiro, né, com relação às crianças, e eu achei, assim, sensacional. Eu acho que vale muito a pena também incluir Elisama dos Santos nesse estudo de comunicação não violenta. Bom, como a gente pode analisar melhor as situações ao nosso redor e observar mais as perspectivas, né? Criar um pensamento crítico e como a comunicação não violenta ela pode ajudar a gente. Gente, a comunicação não violenta, por ela ter esse passo a passo, o que ela faz? Tem um vídeo aqui que que eu falei sobre o livro A Voz na Nossa Cabeça, ou A Voz na Minha Cabeça, acho que é A Voz na Minha Cabeça. Em que eu faço exatamente com esse negocinho aqui de unha, esse movimento, né? A necessidade da gente fazer esse movimento pra gente ganhar novas perspectivas, certo? Porque quando a gente tá muito aqui, ó, a gente não consegue enxergar nada, certo? A comunicação não violenta, ela ajuda a gente a fazer exatamente isso, fazer isso aqui, né? Então, a partir do momento que eu consigo fazer isso aqui com o que eu preciso, com as minhas necessidades, eu vou olhar para outras perspectivas e eu vou conseguir criar esse afastamento. Esse afastamento traz essas novas perspectivas, traz o pensamento crítico, traz uma maneira melhor da gente analisar as situações. Então, a comunicação não violenta, ela é uma ferramenta maravilhosa para a gente desenvolver o nosso pensamento crítico e para a gente analisar, errar menos naquilo que a gente está falando,
aquilo que a gente tá até sentindo, no que a gente tá querendo pedir pro outro também, né? Então, como tem esse passo a passo, gente, é um passo a passo. Olha, eu sou uma pessoa que eu não acredito mais nessas coisas de passo a passo, sabe? Tá certo que, talvez no começo, nos nossos inícios de processo, esses passos a passo são interessantes, porque como tem muita coisa, a gente tá muito perdido, pode até ajudar. Mas quando a gente evolui nos nossos processos, o passo a passo pode acabar deixando a gente muito presa. Entretanto, contudo, todavia, os passo a passo dados aqui, eles funcionam muito bem. Então eu acho que vale muito, muito, muito a pena, né? Eu tô aqui falando, eu acho que eu poderia receber um patrocinado, não é, mas eu acho que poderia, entendeu? Porque eu acho que a comunicação não violenta, ela muda os nossos relacionamentos, muda as nossas formas de analisar as situações. E aí a gente vai para a terceira questão, que é como a gente pode ser menos julgada e como a gente pode julgar menos através da comunicação não violenta. Mais uma vez, por conta desses passo a passo, a gente pode seguir esse roteiro e aí a gente vai acabar sendo muito mais clara e claro naquilo que a gente está pedindo e também a gente vai ouvir com muito mais clareza o que o outro precisa. O nosso julgamento ou o julgamento do outro muitas vezes vem da gente não conseguir se expressar corretamente. Eu vou trazer um exemplo. Então vamos supor, eu acho que faz um tempo já que eu li esse livro, mas eu acho que esse exemplo tá dentro desse livro aqui. Que você é casado, casada, né, e o seu companheiro ou companheira deixa a casa suja, deixa a casa desorganizada e você não gosta. E aí a gente, pra seguir os passo a passo aqui que é apresentado, eu vou encurtar um pouquinho, mas a gente precisa entender como aquilo nos afeta, né? Então, assim, como é que você se sente quando você vê que o seu companheiro ou companheira não tá arrumando a casa? Eu me sinto frustrada, eu me sinto cansada, eu me sinto triste, eu me sinto não valorizada, enfim, né? Você precisa reconhecer qual é o seu sentimento. A partir do momento que eu reconheço qual é o meu sentimento, eu vou expor isso pra outra pessoa. E aí eu vou falar assim pra outra pessoa, olha, eu me sinto frustrada quando você não arruma a casa. Será que você pode fazer como a gente combinou para que eu me sinta menos frustrada? Você consegue perceber que eu tomo a responsabilidade do meu sentimento para mim e eu falo pro outro o que eu espero dele, ao invés de eu ficar esperando que o outro adivinhe o que eu espero dele, ou então dizer o seguinte, você não presta, você não faz nada, você não presta pra nada, você só desarruma a casa. Olha como é que essa comunicação, né, desse não presta, traz o julgamento, como eu já estou julgando o outro. Então, como é que o outro recebe esse julgamento, né? Ele recebe, nossa, eu não faço nada direito. Nossa, eu não presto pra nada. É isso que o outro vai achar. Quando a gente já traz a comunicação não violenta, a gente diminui esse julgamento. Você percebe a quantidade de adjetivo que a gente usa em relação aos dois? Então, eu me sinto frustrada. Eu me sinto frustrada. Eu não tô nem trazendo um adjetivo, né? Então, se a gente for pensar no português aí, a gente tá trazendo predicativo, o que é diferente. E é muito... Eu não sei se você sabe, né, mas eu faço letras. E eu acho muito interessante a gente trazer essa análise que a gente aprendeu, sintática, lá na escola, e que talvez você não lembre mais nada, porque você achou que não fosse servir pra mais nada. Mas eu acho muito interessante a gente trazer a análise sintática, porque muitas vezes ela ajuda a gente a discernir melhor o que o outro tá falando, né? Então, quando a gente... E mesmo que a gente não faça isso de uma forma consciente, a gente já aprendeu, a gente escuta. De forma inconsciente, a nossa cabeça ela faz sozinha. Então, quando eu falo assim, eu me sinto frustrada, eu tô trazendo um predicativo pro jeito que eu tô me sentindo, certo? Quando eu falo do outro, eu tô jogando esse predicativo pro outro, né? Eu tô trazendo essa classificação, essa qualificação para o outro. E aí o outro se sente julgado. Então, é muito diferente. Então, quando a gente pratica a comunicação não violenta, existe uma tendência natural, tanto da gente julgar menos o outro pela forma com a qual a gente se comunica e também da gente se sentir menos julgada, né? Então, se todo mundo, no mundo inteiro, praticasse a comunicação não violenta, a gente teria muito mais entendimento e muito menos desentendimento, né? A gente ia entender o que é meu, o que é do outro, como o outro tá se sentindo, o que o outro tá esperando de mim, se essas expectativas, elas são reais ou não. Então, essa comunicação, ela seria muito mais fluida. E... gente, olha, de fato, um mundo com uma comunicação muito mais fluida seria um mundo muito melhor. Então, por isso que eu sou uma defensora nata da comunicação não violenta, porque a comunicação não violenta, ela não só nos ensina a falar, como também nos ensina a escutar. E aquela coisa, né, a gente tem 2 ouvidos e uma boca.
É meio. Eu não gosto muito desses ditados, então você precisa ouvir mais do que falar, né? Porque já que você tem 2 ouvidos e uma boca, mas a gente precisa aprender a ouvir mais. Isso, com certeza, a gente ainda tá muito engatinhando. A gente produz muito, a gente verbaliza demais e, na extensa maioria das vezes, a gente escuta de menos. E quando a gente escuta, a gente sempre tá colocando os nossos filtros. Ao invés de tentar entender e escutar de fato o que o outro está querendo dizer pra gente, né? E se a gente também soubesse comunicar melhor, vai facilitar a vida do outro de entender o que a gente está querendo dizer. Portanto, se você gosta desse assunto, se você quer ter relacionamentos mais saudáveis, se você quer analisar melhor as situações, se você quer julgar e ser menos julgada, eu super recomendo a comunicação não violenta. E agora, se você é muito cabeça dura, se você acha que não vale a pena, que essas coisas são balela e que aquilo que você pensa tá sempre certo e que as pessoas que não te entendem e que você é vítima do mundo, nem perde seu tempo. Nem perde, porque a comunicação não violenta é para quem quer se autorresponsabilizar por aquilo que sente e por aquilo que precisa, tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente se vê na próxima semana. Muito, muito, muito obrigada. Não se esquece de se inscrever, deixar seu comentário e seu like. Eu vou adorar trocar com você. Um grande beijo. Até mais. Tchau, tchau.